Salvador, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 1808. Depois de 54 dias de viagem, a família real portuguesa desembarca em terras brasileiras. Navegar era preciso. Rio de Janeiro, terça-feira, dia 8 de março de 1808. A família real portuguesa chega com seu incomensurável séquito. No toma lá da cada vida, em novas terras. Então agora, morar é que era preciso. A nossa viagem começa por aqui, mas não vamos esquecer que ainda no período colonial já temos registros públicos de compra e venda de imóveis. Afinal, era preciso terrenos e casas para o erguimento das grandes fazendas. No período imperial, comprar terras também foi preciso, mas com a obrigatoriedade de pagar impostos à coroa portuguesa. Aos poucos, o país vai mudando, ganhando um novo rosto, as cidades engatinhando, e vem a República, com os primeiros traços da nossa urbanização e o surgimento das primeiras médias e grandes cidades, ainda no final do século XIX. O Rio de Janeiro, então capital, ia crescendo. Mais gente chegando, mais gente precisando morar, mais construções erguidas em todos os cantos da cidade, mais gente comprando, vendendo, alugando imóveis, enfim, muito mais negócios. Então, era preciso regular, fiscalizar. Assim, foi criado o primeiro Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, em 1962, pela Lei Federal 6.530, de 78. A função do CRES é uma função primordial. E eu vou ter meia culpa aqui. Eu também tinha uma visão que o CRES só serve para multar o corretor, o CRES só serve para cobrar a nossa anuidade. E a gente tem essa concepção, escuta muito isso dos corretores no dia a dia. Mas depois que a gente passa a conviver, passa a entender melhor o CRES, passa a verificar as posturas e atitudes que nós temos, eu posso garantir, sem sombra nem dúvida, o CRES é o único que mantém, é o único garantidor do exercício da nossa profissão. Que o CRES não é uma instituição policial, que a gente não está atrás de corretor de imóveis. A nossa fiscalização, ela é sempre focada no contraventor. E a partir do momento que o corretor se unir junto com o CRES, que é a sua casa, a gente tem muito mais a crescer, porque é uma instituição forte. Os corretores de imóveis hoje, ele mexe com a coisa mais sagrada que existe dentro da vida de uma pessoa, que é o seio familiar. Enquanto existiu o CRES, enquanto existiu o sistema COFES e CRES, nós estamos resguardados dos nossos direitos, das nossas prerrogativas para trabalhar como corretor de imóveis. E mais, o CRES tem uma função primordial hoje em dia referente à sociedade, sobre golpes no mercado imobiliário, como a sociedade tem que se alertar para poder fazer compra, venda, locação de temporada. A gente transformou o CRES para uma autarquia que se transformou na casa, estou sendo redundante falando de novo, se transformou na casa do corretor de imóveis justamente por isso. Primeiro que o CRES não autua mais o corretor de imóveis, a gente não faz autuação pelo corretor de imóveis que estão em débito ou alguma coisa. A gente só trabalha em cima da contravenção, entendeu? Loteamentos clandestinos, isso sim, para trazer proteção para a sociedade, para ela saber que quando ela for atendida, ela está sendo atendida por um corretor de imóveis, e é esse o intuito do CRES, de fiscalizar o exercício da profissão. Se todos nós, corretores de imóveis, soubéssemos a importância que nós temos para a sociedade e saber que o CRES está ao seu lado, a gente vai fazer um CRES mais forte, um CRES que vai estar mais aparente para a sociedade, e aí nós vamos transformar a vida das pessoas, não só no sonho da casa própria, mas também dizendo o seguinte: eu tenho uma casa que me traz segurança, que me traz confiança, que me traz credibilidade. Eu sou um corretor de imóveis. O CRES, como autarquia, ele está aqui para garantir à sociedade que ela pode fazer uma compra e venda com segurança jurídica e que tem profissionais habilitados e preparados para poder atender as demandas da sociedade. Então, vejo o CRES cada vez mais evoluindo nesse sentido, cada vez mais sendo conhecido pela sociedade, cada vez mais tendo credibilidade entre os corretores de imóveis e principalmente a sociedade e o poder legislativo, executivo e judiciário. Então eu vejo um grande futuro para o CRES, um grande futuro para o sistema COFES e CRES, de que a gente cada vez mais vai ser reconhecido como uma autarquia e dar importância para regulamentar o mercado imobiliário. Nós estamos neste mês de agosto, no dia 27, comemorando 62 anos de regulamentação legal da nossa profissão, e eu acho que nós temos muito a comemorar. Realmente, com muitas realizações, muitas conquistas foram concretizadas ao longo desses anos todos, e a gente está
trabalhando para a consolidação de todas essas vitórias e, mais do que isso, pela valorização do profissional corretor de imóveis aqui no Brasil, como acontece com os corretores de imóveis norte-americanos, europeus, asiáticos, enfim. Nos países mais desenvolvidos, a gente sabe do respeito que a sociedade imprime ao profissional corretor de imóveis. E nós queremos isso aqui no Brasil também. O nosso trabalho continua, é muito difícil, a gente tem muitas barreiras para serem vencidas, mas, inclusive culturais, né? Mas a gente realmente vai dando o melhor de nós e, graças a Deus, temos conseguido muitas vitórias. Por isso eu quero deixar meus cumprimentos, meus parabéns a todos aqueles que, de uma forma direta ou indiretamente, lutam pelo engrandecimento da nossa profissão e pela forma com que nós possamos trabalhar e oferecer para a sociedade um trabalho de qualidade, um trabalho que realmente satisfaça o sonho da realização da casa própria. Agora, chega de contar histórias. Vamos falar com quem realmente faz, no dia a dia, na sola do sapato e com muito suor no rosto, a corretagem de imóveis acontecer. Ser corretor de imóveis, para mim, é poder proporcionar sonhos e, através desses sonhos, realizar os meus sonhos da minha família. Ser corretor de imóveis é um constante aprendizado. É motivo de orgulho. Alcançar os meus objetivos ao ajudar outras famílias a alcançarem os seus. Inspirar vidas. E construir histórias. É saber servir. Entender o que o cliente quer, traduzir isso dentro do seu portfólio de imóveis e retornar com a informação que ele deseja. Hoje eu tenho orgulho do que eu sou, antes eu não tinha. Minha mãe me teve lá em 1979 e ela trabalhava numa casa de família, né? Só que lá a dona da casa falou que não dá para ela ficar com uma criança. Aí ela ligou para a cidade dela para poder ir comigo, só que a mãe dela falou, já tem um monte de gente, Nordeste, né? É muita dificuldade, não tem como você vir ainda trazer mais uma pessoa. Você pode vir, mas trazer mais uma criança não temos condições. Aí ela saiu porta em porta para poder me entregar alguém que pudesse me criar, que ela ia voltar. Só que nesse voltar, até hoje eu estou esperando ela. Ela não pôde voltar e a família que me adotou, não me adotou como uma família, né, normal, né, que a gente pode dizer, de mãe, filho, carinho. Se eu não areasse o chão do jeito que eles queriam, era tudo batia, era chicote e tal. Nunca tive carinho. Então, eu era uma pessoa que não tinha sonhos. Que eu falava, sonhos é para quem tem condição, para quem tem família. Eu nunca tive nem uma boneca, até hoje. Aí eu proporciono minha cachorra as coisas, porque eu nunca pude ter nada. Porque, assim, a gente tem certas coisas que a gente não pode falar, né? Para gravar. Mas vocês não têm noção como essa profissão mudou minha vida. E está mudando. Eu não tinha nem escolaridade. Hoje eu tenho. Vou fazer faculdade, que eu quero estudar. Terminei meu 2º grau através daqui que me botaram para estudar. Transforma. É só acreditar. Fico até arrepiada. Transformou a minha de um jeito. Quando eu entro para minha casa, tomo banho, entro no meu quarto que eu tenho ar-condicionado, eu falo, Senhor, eu morava na rua com a minha mãe. Hoje eu tenho ar-condicionado, não acredito, isso tudo é meu, entendeu? Piscina, minhas filhas vêm passar férias, mãe, quando a gente ia imaginar que a gente ia ter uma piscina? Para os outros é bobeira, né? Mas para mim, aquilo é um parque de diversão, entendeu? Máquina de lavar, nunca tive, era na mão mesmo, num córrego onde que eu morava, lavava a louça num córrego, não tinha sabão, era areia, passava na panela. Olha hoje o que eu tenho. Amizade, que é o mais importante do que dinheiro. Que aqui eu tenho amigos que me apoiam todo dia. Porque eu era muito revoltada, eu era muito triste, eu era muito amarga. Entendeu? Por que minha mãe me deixou? Por que eu não tenho brinquedo? Por que eu não tenho isso, não tenho aquilo? E aqui eles mudaram a minha cabeça. Entendeu? O que felizmente aconteceu na minha vida, mas eu vou ficar reclamando a vida toda? Por que eu não pego essa oportunidade?
E é muito gratificante ver que não é só o meu sonho que eu estou conseguindo realizar, igual eu ter meu Cresce, que isso foi uma vitória que eu falei, Senhor, foi o Senhor que me deu através dos meus colegas que são corretores há muitos anos, que me ajudou, a empresa que sempre me apoiou, me ajudando, mandando eu estudar. Então, assim, eu tenho gratidão a todo mundo que eu possa realizar o sonho, porque eles estão achando que eu estou realizando o sonho deles, ao mesmo tempo está realizando o meu também. Eu falo que eu sou a cara do povo brasileiro, porque da onde que eu vim, gente, todo mundo consegue. Um varredor de rua falou que não tinha condições de comprar uma casa. Hoje é meu vizinho, porque eu falei com ele que o dinheiro dele, porque o dinheiro dele não é melhor. O dinheiro é igual a todo mundo. Aí hoje eu sou madrinha do filho dele. Olha só que amizade legal que vai se tornando. Que a gente nem espera. Sou madrinha de casamento ano que vem, de gente que comprou casa comigo esse ano. Daqui a pouco, meu filho, estou sendo até voto, os outros aí também. Dinheiro é bom que a gente tem sonhos que a gente realiza. Sonho das minhas filhas, que eu também realizei. Mas assim, família, carinho, que eu não tive, eu tenho aqui dentro. Era a única pessoa que tinha 100 pessoas que trabalhavam com ela, né? Mulher, ela era a única na época. Ela lutou bastante, né? Uma pessoa muito... Todo mundo gostava, resolvia muita coisa, tudo que perguntavam ou que pediam, ela ajudava. Uma pessoa maravilhosa. E naquela época as mulheres não eram como a gente, que hoje em dia também faz tudo, né? Então foi uma coisa muito bacana. Ajudava todo mundo, sabe? Todas as pessoas. Todos da família são corretores de imóveis, sendo que a minha mãe foi a fundadora, uma das fundadoras do Cresce, junto com mais 9 corretores, né? Eram 10 membros do conselho, que naquela época tinha aí alguma coisa em torno de uns 500, 600 corretores no Rio. Hoje são mais de 60 mil. E ela era a única mulher. Queriam dar para ela o número 1, mas ela não aceitou e fez o sorteio e ela tirou o número 9. Então o Cresce dela é 9. Todas as construtoras da época, Predial Brasileira, Franco Brasileira, enfim, uma série de construtoras só trabalhavam com ela. Ela era exclusiva de todas essas construtoras antigas que nem existem mais no mercado. E naquela época também ela se associou a Regina Feigl. Regina Feigl foi uma empreendedora muito sagaz no mercado também. Então fez tipo uma sociedade e eles lançaram o Avenida Central. A minha mãe ela tinha um dom para venda absurdo. Ela sentava com o construtor fazia o que ela determinasse. Não era como hoje, que ele perguntava para ela o que a senhora quer fazer. Ela dizia como é que tinha que ser feito o negócio para ser lançado e para ser vendido. E assim era feito. Sei lá como é que ela fazia isso, mas ela emitia confiança. A pessoa falava com ela, acreditava em tudo que ela falava. Mas também ela não mentia mesmo. Então ela sempre foi assim muito correta, né? Uma pessoa absolutamente correta. Eu fiz biologia marinha, então passei muito por esse lado da biologia marinha e viajava, mergulhava, etc, né? E fiquei durante muitos anos ali. Aí depois eu fui ser chefe de cozinha. Tive 3 restaurantes. Aí depois eu vi o seguinte, eu gostava da profissão, mas não conseguia ganhar dinheiro. Eu só consegui ganhar dinheiro com corretagem de imóvel. Deve ter sido uma coisinha que ela pediu lá, olha, meus filhos quero eles corretores de imóveis. Eu tive que ser, né? Meu pai foi corretor de imóveis
muito conhecido na cidade, Sérgio Castro. Ele entrou na profissão em 1948 e seguindo já uma dinastia familiar ligada ao mercado imobiliário, né? O meu bisavô, ele era construtor, incorporador e empreiteiro de obras públicas. E meu pai, na convivência com ele, meu avô era médico, não era do ramo, foi se apaixonando pelo negócio imobiliário e criou a Sérgio Castro no final dos anos 40. E eu nasci já no mercado imobiliário, né? Então, meu pai tratava de negócios em casa todos os dias, ele permanentemente ligado ao mercado imobiliário, até o próprio Cresce, foi vice-presidente do Cresce. E eu nasci, assim como meu irmão, nesse seio de corretores de imóveis, tratando de negócios de venda e locação desde o primeiro dia, desde os 16 anos. Então, eu acabei tirando meu Cresce e segui a profissão que é a profissão que a nossa família acreditou a vida inteira, né? Meu pai era o Cresce número 22, então ele teve na chapa fundadora do Cresce, né? E que foi nos anos 60. Então ele antecedeu a profissão imobiliária, trabalhou uns 20 anos antes da profissão ser regulamentada e a criação do Conselho dos Corretores de Imóveis. Nós somos a terceira geração no mercado imobiliário, e atuante diretamente como corretor também, não só como diretor de empresa imobiliária, faço visitas, faço demonstrações, oferecimentos, trabalho diretamente todos os dias no mercado imobiliário e me dedico principalmente a negócios emblemáticos da cidade. Fiz a venda do edifício Serrador para a Câmara dos Vereadores, o Cine Palácio, que virou o Teatro Riachuelo, o Hotel Ouro Verde na Avenida Atlântica, o Hotel Santa Teresa. Eu acho que a corretagem ela tem que vir com muito treinamento, com preparo, com qualificação, e isso é a coisa mais importante que o corretor tem que se guiar. Ele tem que se guiar por uma postura de se qualificar cada vez mais, de se mostrar preparado para o mercado de trabalho e, obviamente, para ser vendedor. O que é ser vendedor? Ser vendedor é criar empatia com as pessoas que estão procurando imóvel, entender a demanda que essas pessoas têm, trocar informações com ela, viajar um pouco para o mundo daquela pessoa para poder interpretar da melhor maneira o que aquela pessoa efetivamente precisa. E no fundo é isso, né? É o comércio que está na veia do corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele é um vendedor nato, né? E é uma profissão muito bonita, porque ele lida com a coisa mais importante da vida da maioria das pessoas. Então, esse contato pessoal é fundamental, né? Não é algo do algoritmo, né? Não é algo sim ou não, né? É um contato pessoal, é olho no olho e impossível não se envolver, nunca abrindo mão do profissionalismo, né? Então, a amizade até vem com o tempo, muitas vezes após o negócio construído, mas a própria amizade vai sendo construída nesse caminhar aí, né? Eu gosto de atender as pessoas. Pode ser nível alto, baixo, para mim, todo mundo é igual. Eu acho que todo mundo tem que ser muito bem atendida, né? Eu tive uma experiência logo no início, né? Foi até uma senhora com uma filha doente que veio procurar uma casinha baratinha de 40 mil, né? Assim, muitas pessoas não quiseram atender, mas eu peguei eles, atendi eles, levei para minha casa, dei almoço. Assim, fiz uma amizade bacana e consegui uma casa assim, baratinha para eles, que era um direito, né? E eles ficaram super felizes, né? Então, eu fiquei feliz também, né? Por realizar sonho, né? Eu acho que é importante você tratar todo mundo igual, né? Você não tem que escolher, essa pessoa tem mais dinheiro, tá bem vestida. Eu acho que você tem que tratar todo mundo por igual. Uma negociação, lá pela Santa estava o casal, os filhos e a mãe da esposa, e ele me pede em algum momento assim, a gente pode fazer uma oração aqui? E aquilo me chamou muito a atenção. Claro, né? E eles fizeram uma oração de uma emoção, independente de credo, religião, e não importa qual é a deles, mas eles fizeram uma
oração com tanta emoção, né, que é impossível eu não me emocionar, eu falei, eu posso ficar aqui perto, né, ainda pedi permissão, pode ficar e tal. E aí eu acompanhei, foi um momento muito especial. E eles pediam na oração exatamente que se o negócio se concretizasse, estivesse no caminho deles, né? Que fosse algo bom para eles, para o vendedor, eles tiveram cuidado para o vendedor e inclusive para o corretor. Então, assim, foi fantástico. Nós trabalhamos diretamente com a intermediação entre os clientes, né? O locador e o locatário. Nessa relação de aluguel de imóveis, existe uma cultura muito antiga das pessoas alugarem direto com o proprietário e às vezes não fornecer uma garantia adequada para a negociação. Então, nós, enquanto profissionais, trazemos uma segurança de uma garantia do contrato para ambos, uma assessoria jurídica. É extremamente importante o conhecimento da lei do inquilinato. Os artigos 22 e 23 da lei falam sobre as obrigações dos locadores e dos locatários. E isso é muito importante porque é o embasamento de tudo. E tendo esse conhecimento técnico, a gente consegue administrar melhor essa relação, intermediar melhor a relação, explicando o que é obrigação, o que é direito e dever de cada um. E isso acaba fazendo com que essas relações fiquem mais estáveis e mais seguras. Eu acredito muito na transparência, na ética e na honestidade. Eu já estava até falando com um cliente meu que eu vendi a casa dele aqui em Teresópolis, indiquei ele para um outro colega lá no Rio. E aí a gente acaba ficando tão amigo, e ele tem 82 anos, só para vocês terem ideia. E aí eu mandei uma mensagem, fulano, poxa, eu queria saber como é que vocês estão. Isso tem um mês e pouco, né? A gente vem se falando de vez em quando. Aí ele me ligou, ele aí contando e tal. Então assim, já acaba ficando amigo mesmo, né? Então, assim, o que eu vejo? Aí a gente tocou nesse tema da honestidade, né? Nessa conversa de hoje. Essa questão da honestidade, do profissionalismo, da ética e do respeito, né? Um pelo outro. Então, eu acho que é por isso que as pessoas gostam e eu entrego aquilo que eu prometi. Eu acho que isso também é o principal. Por isso que eles têm total segurança em me indicar. E nada melhor atender clientes que foram indicados por outros clientes, né? Que você já não precisa mais se vender como profissional, as pessoas já vão vender isso pro outro, para você, sabe? Então, depois é só você entregar aquilo que você realmente promete. Mas eu acredito nesse atendimento humanizado. Com certeza a tecnologia ela não é um fim para nós, ela é um meio de crescimento, é um meio de aumentar a nossa produtividade, porque quando nós usamos a tecnologia, aumenta a nossa produtividade, aumenta o nosso resultado, mas nada substitui o olho no olho, nada substitui você entregar a chave com carinho, presencialmente, nada substitui depois você saber ir lá, conversar, tomar um cafezinho na casa nova do cliente para saber se tudo correu bem, né? Mesmo que tenha passado aí 15, 20 dias, vai lá, passa lá, será que está tudo de acordo? Será que ficou tudo certinho? Nada nunca vai substituir. Nenhum robô é capaz de se conectar com as pessoas dessa forma. E por quê? Porque todo ser humano tem a necessidade de se sentir importante. Então, se todos nós temos a necessidade de nos sentirmos importantes, o maior trunfo que um corretor de imóveis pode ter a seu favor é dar a devida importância àquelas pessoas que nos honram a trabalhar conosco. A minha inspiração para a corretagem é porque nós trabalhamos com mudanças, né? São pessoas vendendo as suas casas, comprando em outro lugar. E eu, particularmente, com a minha família, nós tivemos a experiência de morar no exterior. Então, a mudança, ela traz muitas necessidades de ajustes, né, de logística. Então, o fato de eu estar ajudando essas outras famílias a se mudarem, a se adaptarem a outras culturas, né? Recentemente nós conseguimos fazer um negócio, uma família mudando para Portugal, né? Então nós pudemos ajudá-los a entender todo esse processo e a transação imobiliária, ela através do corretor de imóveis,
ela foi muito bem conduzida e nós conseguimos, né, fazer com que a família se estabelecesse e conseguisse alcançar os seus objetivos, que é a mudança, né, no caso, do Brasil para um outro país, né? Então isso é muito bonito, isso motiva a gente para poder trabalhar junto a transformação, né, dessas pessoas que vão estar se mudando para um outro local. O que a profissão representa para mim representa tanta coisa boa. Para mim representou uma mudança de vida, para mim representou recomeços para minha família, tanto para mim quanto para o meu esposo. Para mim representa sempre algo novo. São novas casas, novos sonhos, novos momentos. Então trabalhar todos os dias trazendo algo novo para as pessoas ao nosso redor realmente faz todo sentido para mim. Então, ser corretor é estar preparado, ser profissional, mas nunca abrir mão de ser gente, né? É gente falando com gente. Então, atender dessa forma, né? Olho no olho, se emocionando sim. Então, até cuidado para não se emocionar demais, que é o meu caso, mas se emocionando sim, mas realizando de forma profissional, ao ponto que, ao assinado aqueles documentos, fechado aquela situação, todos os envolvidos saiam dali numa situação melhor do que chegaram. É isso. Gratidão. Eu comecei a trabalhar no cartório, no 23º ofício de notas, no centro da cidade, e meu pai já era corretor de imóveis nesse momento, trabalhou no antigo centro imobiliário, e o meu desenvolvimento no cartório foi crescendo, eu fui tomando um gosto pela parte documental, e meu pai me chamou para trabalhar junto, e nós montamos a João Correia Imóveis, isso em 1992, e estamos com ela até hoje. Nós temos uma sede própria aqui no Meia, né? É uma empresa familiar, é uma empresa onde os nossos clientes vêm aqui não só para comprar e vender seu imóvel, mas vêm aqui para tomar um café, nas nossas festas que a gente realiza, os nossos clientes sempre fiéis, né? E hoje a gente já tem uma coisa muito, muito interessante, que é a gente atendeu o cliente que hoje já foi pai, já é avô, e a gente está pegando toda essa sequência aí da família. Então é um trabalho que a gente vem operando com excelência na Zona Norte, né? E vem dando muito certo. Eu tenho certeza que do jeito que a gente trabalha, né, com a ética, com a transparência, a gente ainda tem muitos anos aí para caminhar junto. Essa profissão ela me pegou de uma maneira, vamos dizer assim, que ela me dominou por completo, porque é uma paixão que eu tenho pelo mercado imobiliário. Então eu comecei no cartório, depois eu fiz o curso de graduação no mercado imobiliário, né, de direito imobiliário, fiz pós-graduação, tenho um curso de avaliação com inscrição do CNAE, e por aí vai. E durante o meu curso de graduação eu fui convidado para participar do CRES-RJ. Né? Então eu comecei numa gestão anterior, vim como conselheiro suplente, me tornei delegado da região da Zona Norte, do Meia, depois eu vim como conselheiro efetivo, e depois eu entrei como vice-presidente. Hoje estou como vice-presidente e atual presidente eleito da próxima gestão do CRES-RJ. Do mesmo jeito que eu tenho um amor e um carinho, né, pela minha imobiliária, eu tenho hoje pelo CRES. Corretor de imóveis que não gosta de pessoas, assim, ele tem uma tendência ao fracasso. A história, como eu me transformei em corretor de imóveis, o que ela fez na minha vida é uma história bem atípica. Na verdade, eu comecei em 1999 trabalhando no CRES, fui fiscal do CRES, e tinha o intuito, quando eu estava lá, de ser presidente do CRES. E aí um amigo me informou o seguinte: olha, para você ser presidente do CRES, você precisa ser corretor de imóveis. Enquanto você não for corretor de imóveis, você não consegue ser presidente. E aí eu fui, fiz o curso. Depois do curso, peguei minha carteira, dei entrada no CRES, né? Peguei meu diploma, dei entrada no CRES e fiz a minha inscrição normal. Mas não atuava, só tinha a minha inscrição esperando. Depois de um tempo, eu saí do CRES. E quando eu saí do CRES, eu me vi no mercado, já acostumado a trabalhar com vendas, sempre trabalhei com vendas, e aí criou a oportunidade de eu trabalhar com os imóveis. Eu já tinha, durante esse período, adquirido uma experiência como cliente de comprar um imóvel de leilão. E aí, no decorrer disso, eu falei assim, eu vou começar a trabalhar nessa área. E fui trabalhar como corretor de imóveis, isso já em 2002, mais ou menos assim. E foi aí que
cada vez mais minha vida foi deslanchando, e hoje eu trabalho exclusivamente como corretor de imóveis. A minha empresa já tem aproximadamente 12 anos, a gente trabalha com o leilão de imóveis. Então, o que eu posso dizer? Eu comecei por uma outra visão. Eu queria ser presidente do CRES e aí me transformei como corretor de imóveis. E tudo que eu consegui na minha vida foi através da corretagem, tudo que eu consegui, que alavanquei, foi ser corretor de imóveis. E depois de 20 anos sendo corretor de imóveis, já tendo a minha empresa, é que eu vim e me transformei em presidente do CRES. Hoje estou lá e não permito que ninguém venha falar mal da nossa profissão. E digo em todas as solenidades de entrega carteira que indiscutivelmente é a melhor profissão do mundo, é a melhor profissão que nós temos. A sabedoria ensina, né, que nós temos que pagar para aprender, né? E dentro desse contexto de pagar para aprender, né, vem uma história que não é história com R, é história com H, é uma história verdadeira, né? Realmente isso aconteceu. Eu sou Fábio Peixoto, né? Sou corretor de imóveis, né? Já desde 2003. Depois da advocacia, por gostar muito de imóveis, eu acabei enveredando por ser professor universitário, né? Então eu comecei a dar aula de negócios imobiliários, pós-graduação em direito imobiliário, né? E dentro desse contexto, né, de sempre ser apaixonado por imóveis, num determinado momento eu comecei a pensar. E aí foi a última vertente da minha atuação profissional, e que é a vertente atual, né? Hoje sou diretor de imobiliária, iniciando, né, na área de corretagem, e aí foram aparecendo clientes, e praticamente os primeiros clientes que me apareceram, uma senhora amiga minha encaminhou uma outra senhora mais idosa, que seria dona de um apartamento, né, de um apartamento no Leblon, e que essa senhora queria vender esse imóvel, etc. e tal. Então, fiquei todo satisfeito, né? Pô, apareceu aí finalmente um cliente para mim na corretagem, né? E aí pensei num colega mais experiente, justamente para a gente fazer a parceria, né? E ele entraria, né, com o conhecimento, com a expertise dele, né? E aí, dito e feito, né? Propus a esse colega a parceria, ele aceitou e fomos caminhar, né? E atendendo a cliente, né? E a primeira coisa muito importante, né, e que fica de lição dessa história inusitada, é que o meu primeiro foco foi fazer a autorização, obter a autorização com exclusividade, né? É alguma coisa que é exigido pela lei, né, pela regulamentação do corretor, mas que o corretor muitas vezes desdenha e paga um preço alto por isso, né? Então eu consegui que essa senhora confiasse no meu trabalho, no trabalho do colega experiente, e ela assinou uma autorização de venda por 90 dias, né, inicialmente. Então a gente tentou naqueles 90 dias vender o imóvel dela, eu até lembro do valor, né, R$1 milhão, né, e tentamos, passados 90 dias, a gente não tinha conseguido fazer a venda, né. Aí vem a segunda parte da história, né? Então, era necessário que a gente precisava, né? Possivelmente, quando a gente não consegue vender num prazo estabelecido, é porque o preço não está adequado, o preço está um pouco acima do mercado, né? Então, precisávamos adequar o preço, fizemos a adequação do preço para 900 mil, né? E aí, conversando com esse colega experiente, ele falou o seguinte: olha, vamos conseguir fazer um acréscimo aí, um aditivo, ou lá o que seja, né? Para que a gente consiga mais 30 dias para finalmente conseguir vender esse imóvel dessa senhora. Aí marcamos, né? A senhora morava no Leblon, né? Marcamos um restaurante relativamente chique ali em Ipanema, né? Chegamos lá e a senhora trouxe uma amiga, né? Eu e o meu amigo corretor, né? E aí almoçamos, um almoço muito agradável, né? E ao pedir, né? Logo de cara, né? Cada um pôde fazer o seu pedido, né? E aí o colega corretor, né? Pediu picanha, né?
Eu também estava com vontade de comer carne, também acompanhei, pedi uma picanha para mim, né? A senhora pediu uma picanha e a cliente, a mais idosa, né, pediu, não, eu prefiro um prato que seja, né, mais leve, etc. Pediu o camarão. Um almoço muito descontraído, muito tranquilo, né? As tantas do almoço lá, resolvemos, né? Ótimo, né? Fizemos lá a assinatura lá do aditivo por mais 30 dias e por menos 100 mil reais, pelos 900 mil, né? E aí o que acontece, né? Depois quando o almoço muito agradável, aquela coisa toda, então chegou num determinado momento que o colega, né? A gente já tinha almoçado, encerrado, já tinha comido sobremesa, tudo que tinha direito, cafezinho, etc. E aí chegou um momento que meu colega, né? Pediu licença e foi pro toalete, né? Foi pro banheiro, né? E eu fiquei com as duas senhoras ali, né? E nesse interregno, o garçom trouxe a conta, né? Imagina um cavalheiro na mesa com duas damas, né? O princípio fundamental é apresentar a conta para o cavalheiro, né? Então, aí veio a conta, né? Foi apresentada a conta para mim, uma conta expressiva, né? Ainda não tinha recebido nada, porque a gente só recebe, né? No êxito, né? Na escritura, né? Então, não tive outro jeito, né? Passei o meu cartão de crédito, né? E paguei a conta, né? Todo mundo saiu satisfeito, aquele negócio todo, né? Nos despedimos, né? As senhoras foram embora para finalizar de uma forma, né? Para contar o final da história, né? Acabou que a venda foi feita pelos 900 mil nos 30 dias, né? Então, lá na frente todo mundo ficou muito feliz, etc e tal. Mas naquele momento, logo que as senhoras se retiraram, eu chamei esse meu colega, né? E perguntei para ele, né? Pô, não estou te entendendo, né? Pô, bem na hora que vem a conta, né? Você se retirou, né? E aí eu não tive outro jeito, né? Pô, eu tive que pagar essa conta e eu não recebi dinheiro nenhum, não sei o quê. E aí esse colega, ele, apesar da brincadeira, né? E de toda essa história engraçada que a gente está contando aqui, ele reforçou uma lição que fica para vocês, corretores de imóveis, né? Na verdade, o que ele falou para mim? Ele falou, Fábio, eu não falei para você que para você deixar de ser advogado, deixar de ser professor, para ser corretor, você teria que pagar para aprender? Então agora você viu que é assim que é a vida do corretor, né? Então a gente paga para aprender, né? Então, gente, brincadeiras à parte, o que é pagar para aprender, gente? E essa lição ficou muito incutida na minha mente, né? Quando nós não temos a competência, principalmente quando nós somos iniciantes, né, naquilo que estamos fazendo, é muito bom que nós convoquemos, né, chamemos um colega experiente e que a gente faça uma parceria, né? Fazer parcerias não é perder dinheiro, é inteligentemente ganhar a metade. Eu estava em um lugar atendendo um cliente e chegou um corretor. E o cliente falou assim, você conhece Chicão? Aí o corretor falou assim, Chicão? Chicão é uma lenda. A gente se sente feliz, né? É porque eu era militar antes, sabe, cara? Aí militar é meio maluco, né? Então eu fui militar, vim pra Cabo Frio e entrei nesse ramo. Todo Francisco é Chico. E eu engordei um pouquinho, aí o pessoal carinhosamente chama de Chicão, é Chicão Corretor. Tinha um programa na televisão, Paulo alguma coisa, que dizia assim, quando eu nasci, a mamãe bateu na minha bundinha e falou, você vai ser isso assim. Eu falei, minha mãe bateu na minha bundinha, Chicão, você vai ser corretor de imóveis. Então, eu tenho prazer, eu gosto, eu sonho, eu vivo. Eu trabalho a hora que eu quero, hoje já, né, que eu já estou, minha saúde debilitada, né, eu dependo de pessoas para me ajudar. Hoje eu trabalho em casa, no computador, eu tenho lá meu site, que eu vou trabalhando, eu tenho a minha equipe, meus colegas corretores. Eu faço parceria com vários corretores. Meu pai dizia que é melhor pingar do que secar. Para você ter ideia, quando eu parei com o caminhão, eu devia 150 mil cruzeiros. Na época a moeda era cruzeiros.
eu consegui pagar essa dívida, trabalhando de corretor de imóveis. Meus filhos criados, graças a Deus, inclusive um está no Rio fazendo doutorado. Uma hora teve que tomar uma decisão. Ou eu seria ser empregado público, que eu estava trabalhando na prefeitura, ou ser corretor. Escolhe. Eu vi aqueles corretores da Serra Dourado, tudo de carro zero, tudo bonito. Eu digo, não, eu não quero ser isso aí, eu quero ser isso aqui. E fui. Eu acho o seguinte, que o corretor, para poder conseguir vencer, honestidade, gentileza, não omitir nada para o cliente, entendeu? Se o terreno é poente, eu digo, olha, o terreno é poente. Se o apartamento é poente, olha, o apartamento é poente. Ventila mais, mas é poente. Acredito que alguém fale mal de mim, não. Se falar mal, porque tava na bronca, tá? Não tem nada errado com ninguém, não. Acredito, mas sou suspeito para falar, porque como é que eu vou falar de mim mesmo? Isso é que me mostra que se as crianças, os filhos, vêm me procurando que papai que já morreu mandou, é sinal que eu trabalhei direitinho para papai, né? Olha, eu vou ser sincero, eu paguei, teve ano de eu pagar 6 anuidades para corretores. Vários corretores que não estavam em dia, eu tinha uma situação assim relativa, para eles participar de eventos que só tinha que estar em dia, eu fiz isso. Fiz na época que eu tinha condições, certo? E assim, existe uma palavra de pessoas que dizem Chicão o Cresce antes de Chicão e depois de Chicão, certo? O que eu consegui de inscrição, aumentar de corretores legalizados aqui, certo? Eu sempre, quando os fiscais vinham, eu procurava conversar com eles. Não é para entregar ninguém, só para dizer e tal. Eu ia das imobiliárias, avisava uma, duas, na terceira vez eu falava, olha, eu vou avisar os fiscais. Aí eu avisava, ó, imobiliária tal, assim. Eu já avisava eles na terceira vez. E nessa história, eu não sei, me deram um DR, doutor Chicão. Então isso aí não é gostoso, eu saber eu parar e pensar que eu chego no Cresce, todo mundo me cumprimenta, eu sei que sou querido, como eu admiro todo mundo. Então isso aí é que eu levo, eu vou levar isso para sempre no meu paixão, vou ser sempre lembrado. Uma coisa que eu fiz espontânea, eu fazia assim, sem intenção, fazia para ajudar, e aconteceu, entendeu? Hoje, por exemplo, estou sendo entrevistado por vocês, quando que eu poderia pensar nisso, né? Aceitei e tal, eu fico feliz, fico. 7,3, estou fazendo 7,4, mas tenho medo de parar de trabalhar. Não. E gosto, adoro. Hoje, não é só pela grana que eu vou ganhar, mas quando eu consigo vender um negócio para você, eu me sinto realizado. Porque a sua realização é a minha, entendeu? Por aí. Talvez eu seja exigente porque a vida me exigiu. Agora mesmo teve uma mocinha, filha de um cara que foi corretor comigo na minha época, de Serra Dourado também, que falou isso aí. Não, o senhor é muito exigente. Desculpa, mas é o que eu posso fazer da minha vida. É isso que eu aprendi. A gente percebe a atividade econômica da cidade exatamente através da compra e venda de imóveis. Eu sempre digo que, quando a gente fala com quem trabalha na prefeitura, no poder público de modo geral, sempre fala assim, olha, a arrecadação está subindo porque o ITBI está melhor, porque está se vendendo mais casas, mais apartamentos. E o agente imobiliário, né, o corretor de imóveis, são pessoas muito da área de serviços. Então, você vai perceber que muitas pessoas com muitas diversas profissões acabam entrando se tornam corretores de imóveis e produzem uma economia local muito importante.
porque através deles, como eu disse aqui inicialmente, a gente percebe claramente o crescimento da cidade. Então o crescimento da cidade na construção civil, é o crescimento da cidade nos aluguéis, é o crescimento da cidade na possibilidade das pessoas terem o seu direito à casa própria, e nisso o corretor de imóvel ele é determinante. Eu, na verdade, tenho um amigo chamado Delmo, ele é uma pessoa que hoje está no Brasil inteiro, e ele começou exatamente como corretor de imóveis. Eu lembro da história dele, um cara que veio de uma família muito pobre e que hoje é um dos maiores, né, nomes do Brasil nessa área, e ele me falou muito sobre isso, sobre como foi determinante esta oportunidade. Ele já tinha formação, ele tinha dificuldade naquele momento de encontrar emprego, e ele encontrou ali, sendo corretor de imóveis, a primeira venda dele, que foi numa salinha, depois ele passou para um apartamento, para uma casa. Hoje ele tem uma empresa com mais de 5 mil funcionários, uma figura nacional. Então, assim, eu acho que é um setor muito dinâmico do Brasil, e que se conjuga com outro setor, que é a construção civil, que é um setor também que emprega muitas pessoas. Então eu acho que tudo isso é fundamental, importante, determinante. Então, quais seriam as minhas dicas para o corretor do futuro? Primeiramente, estar sempre antenado às novas tecnologias. Não pense que uma inteligência artificial possa prejudicar o seu trabalho, pelo contrário, ela vai auxiliar bastante. Segundo ponto, treinamento constante. Mantenha-se sempre treinado para entender as tecnologias e o que ela pode te beneficiar. Terceiro, utilize o convênio feito do Secov Rio com o Cresce e os indicadores do mercado imobiliário, que vão lhe ajudar muito em fechar novos negócios, tanto para compra e venda e para locação. E o principal, inteligência artificial. Ela vai ser um grande aliado na sua vida e vai beneficiar muito a vida do corretor. Então, corretor do futuro, fique atento a sempre ser qualificado, novas tecnologias, o pós-venda e sabe uma coisa muito importante, jamais o atendimento humanizado será substituído pela inteligência artificial. A corretagem me amadureceu muito, né? Em todos os sentidos. Conheci muitas pessoas boas, né? Pude ajudar muitas pessoas. A profissão é realmente uma realização pessoal e profissional. Quando a gente trabalha por amor, né, eu acho que fica tudo mais fácil. Hoje eu lido com vidas e isso é fascinante, você poder servir o outro, ajudar o outro. A sensação de transformar sonhos em realidade. Não tem preço em ver a alegria daquela pessoa que nunca imaginava que poderia ter o seu imóvel. Mas isso também graças à nossa profissão, corretor de imóveis, onde te dá toda a garantia e tranquilidade na aquisição de imóveis. Eu amo essa profissão.